Igreja de Nossa Senhora das Dores. No início do século XIX, era iniciada a construção do que viria a ser a igreja mais antiga da cidade de Porto Alegre, a Igreja de Nossa Senhora das Dores. É comum a demora na construção de igrejas. Nesse caso não foi diferente. A obra durou 97 anos até ser finalizada, e a lenda diz que o motivo foi uma maldição lançada por um escravo que teria trabalhado na construção. A lenda diz que um escravo, chamado Josino, havia sido acusado de ter roubado alguns materiais de construção. Sendo assim, foi sentenciado à morte por enforcamento. No dia de sua execução, pouco antes de ser enforcado, Josino disse: "Vou morrer porque sou escravo, mas vou morrer inocente." A prova da minha inocência é que as torres da igreja de Nossa Senhora das Dores nunca vão ficar prontas. Acredite ou não, mas a maldição surtiu efeito. A obra da igreja sofreu muitas adversidades. O reboco não se fixava, por muitas vezes raios danificaram a construção. Novenas eram feitas para que a maldição fosse quebrada, mas nada disso era suficiente. Após 97 anos a obra foi finalizada, mas nunca com o projeto arquitetônico original. O fantasma de Ana Jansen. Ana Jansen, ou Dona Ana Jansen como também era chamada, nasceu em São Luís do Maranhão. Era de uma família rica, mas com o passar dos anos, viu a fortuna de sua família se desfazer. Ana Jansen, na condição de amante, teve 5 filhos com o coronel Isidoro Rodrigues Pereira, um homem português, o mais rico de todo o Maranhão. Eles se casaram, tiveram mais uma filha, e ele deu a Ana a vida luxuosa que ela havia perdido com a falência de sua família. Quando o coronel faleceu, deixou de herança para Ana toda a sua fortuna, além de terras, fazendas e escravos. Ana Jansen era habilidosa com os negócios, então soube multiplicar sua fortuna, se tornou uma das pessoas mais poderosas do Maranhão. Mas Ana também era conhecida por ser uma pessoa cruel, mandava torturar seus escravos, cometia atrocidades contra seus inimigos. Segundo a lenda, após sua morte, Ana Jansen foi condenada a vagar pela cidade, em uma carruagem puxada por 2 mulas sem cabeça, e guiada por um homem negro decapitado. Teresa Bicuda. A lenda conta a história de uma mulher, que morava com sua mãe na Rua das Flores, na cidade de Jaraguá. Era uma mulher de lábios grossos, por isso era conhecida como Teresa Bicuda. Teresa era uma mulher má, que maltratava sua mãe. Fazia sempre questão de humilhá-la, com xingamentos. Por muitas vezes Teresa agredia a própria mãe, o que levou a velha senhora a adoecer até a morte, mas antes, ela excomungou a filha. Após a morte de sua mãe, Teresa Bicuda se tornou uma mulher ainda mais perturbada. Vivia embriagada, andava pelas ruas de Jaraguá fazendo escândalo e gritando baixarias. As atitudes da mulher eram mal vistas pela maioria dos habitantes da cidade. A população era muito religiosa, por isso acreditavam que a mulher estava possuída por um demônio. E assim Teresa passou o resto de seus dias. Depois de sua morte, os moradores da cidade começaram a relatar que todos os dias, à meia-noite, Teresa podia ser vista andando pelas ruas, gritando como quando estava em vida. Para tentar dar fim às aparições, decidiram desenterrar o corpo de Teresa e enterrá-lo próximo da Igreja do Rosário. Contudo, não tiveram sucesso, pois o fantasma de Teresa Bicuda continuou a vagar por Jaraguá. Então decidiram enterrar novamente o corpo na Serra do Jaraguá. E então a aparição não foi mais vista pelas ruas da cidade, mas muitos dizem que onde ela foi enterrada, nasceu uma árvore, e quem comer os frutos dessa árvore estará amaldiçoado. Dizem também que em noites de lua cheia, Teresa Bicuda pode ser vista vagando pela serra. A Bruxa de Curitiba. No fim do século XIX, chega ao Brasil um navio de italianos que atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos italianos foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. E por lá, parte dos imigrantes fundou o bairro Santa Felicidade. Lá havia uma jovem chamada Constantina e a sua mãe, Dona Lola. Lola sempre dizia para sua filha que ela deveria seguir seus caminhos na feitiçaria. No entanto, Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Apesar disso, ela era uma menina diferente das outras, pois ela tinha o poder de se comunicar com os mortos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas.
Mas detestava quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais. Certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para desenterrar os defuntos. Então Constantina ficou muito assustada, tanto que ela saiu correndo e nunca mais voltou à sua casa. Constantina andou até que encontrou uma casinha abandonada em uma floresta na região de Campo Largo, onde ela descobriu algumas ervas que tinham poderes medicinais. Certo dia naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, com chás e orações. A partir disso, os moradores da região passaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas, um garoto foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e contou para todos o que tinha visto. A Missa dos Mortos. A lenda que aconteceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, conta uma história ocorrida com João Leite, que era zelador e sacristão da igreja Nossa Senhora das Mercês. João tomava conta da pequena igreja que ficava ao lado de um cemitério. Certo dia, João estava deitado na cama, já de madrugada, quando ouviu um ruído vindo da capela. Então ele olhou pela janela, e também reparou que as luzes estavam acesas. Chegando na capela, ele ouviu vozes estranhas cantando "Deus nos salve" e o local repleto de fiéis que usavam túnicas escuras, rezando junto com o padre, que era careca e muito pálido. Eis que o padre voltou-se para a assembleia e pronunciou: "Dominus vobiscum". Foi aí que o sacristão notou a face cadavérica e constatou que todos os presentes eram igualmente esqueletos. Assustado, ele correu de lá, e percebeu que o portão do cemitério estava aberto. Ele voltou correndo para o seu quarto, e escutou a missa até o amanhecer. Comadre Fuluzinha. A Comadre Fuluzinha é uma personagem folclórica muito conhecida no Nordeste do Brasil. Ela habita as matas, atuando como uma guardiã da floresta, assim como o curupira e a caipora. Sua descrição é como sendo uma mulher indígena, com longos cabelos que vão até seus pés. Quando ouvimos assovios pela mata, significa que ela está por perto. Muitos a confundem com a caipora, mas esse é um gravíssimo erro, pois ela pode se irritar. Relatos contam que quando ela se enfurece, ela dá uma surra em quem a irritou, com urtiga ou com seus longos cabelos. Mas para não correr o risco, é bom levar oferendas como fumo e mel para ela quando for entrar na mata. O corpo seco. O corpo seco é uma criatura horrenda, cujo corpo é magro, com a pele ressecada, unhas e cabelos enormes. Ele vaga pelas madrugadas, emitindo gritos aterrorizantes de sofrimento. O corpo seco foi amaldiçoado pois, quando em vida, era uma pessoa muito ruim, que cometia inúmeras maldades, tanto com desconhecidos quanto com familiares. A lenda conta que ele torturou e em seguida matou a própria mãe. Por esse motivo, ele foi rejeitado pelo céu, pelo inferno e pela terra, por isso seu corpo não apodreceu, então ele vive com um corpo de defunto, rondando pelas matas. Caboclo d'água. Caboclo d'água é um ser que habita e defende as águas do rio São Francisco. Ele assombra os pescadores e navegantes, e muitas vezes é responsável por virar e afundar embarcações. Para afastá-lo, os pescadores do São Francisco têm o costume de esculpir na proa de seus barcos figuras assustadoras comumente chamadas de carrancas. Outros jogam fumo nas águas como forma de oferenda, pois acreditam que isso acalma o caboclo d'água. Os navegantes também têm o costume de cravar facas no fundo de canoas, por haver a crença de que o aço afugenta manifestações de seres sobrenaturais. Os nativos o descrevem como sendo um ser troncudo e musculoso, de pele cor de bronze. Apesar de seu tipo físico, o caboclo de água consegue se locomover rapidamente. Pode viver fora da água, mas nunca se afasta das margens do rio São Francisco. Quando não gosta de um pescador, ele afugenta os peixes para longe da rede, mas, se o pescador lhe faz um agrado, ele o ajuda para que a pesca seja farta. Essas foram algumas lendas brasileiras. Obrigado pelo acesso.
Se você gostou, deixe o like para ajudar o canal a crescer. Comente aqui qual foi a sua lenda preferida e deixe uma sugestão. Até o próximo vídeo.